Olá, tudo bem? Meu nome é Luciana Pinto, sou terapeuta. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês numa reflexão sobre responsabilidade. Já parou para pensar até que ponto a sua responsabilidade tem a ver com o problema do outro? Pois é, às vezes nos envolvemos com os problemas alheios de pessoas que amamos. Simplesmente porque já temos uma experiência em determinadas situações e achamos que podemos solucionar o problema do outro. Então, automaticamente já tomamos a postura de atuante em solucionar o problema do outro. Então, damos conselhos, queremos que a pessoa faça o que a gente está falando, falamos com a pessoa o tempo todo para ela agir da forma que queremos e, às vezes, passamos por um problema pior. Por quê? Somos rejeitados, né? Somos, às vezes, excluídos em muitas situações. Mas por quê? Porque o dono do problema, às vezes, nem pediu ajuda. E nós, por amarmos muito, não queremos ver a outra pessoa sofrer. Então, pegamos aquele problema e tentamos solucionar da nossa forma, da forma do nosso olhar, da nossa experiência. Porém, o dono do problema às vezes se sente ofendido. E por quê? Porque ele tem um outro olhar, ele tem uma outra perspectiva de vida, ele precisa vivenciar aquela situação para ter a sua própria experiência. Então, nesse ponto, nós que acolhemos aquele problema, que queremos solucionar, que não queremos que o outro sofra, acabamos sofrendo com a tal rejeição ou exclusão. Porém, fomos nós que buscamos isso. Então, eu venho aqui dar uma dica a você, né? Se porventura você tem esse mau hábito, porque isso se torna um mau hábito em nossas vidas, né? A gente acolher tudo e querer solucionar tudo, inclusive problemas de outras pessoas. A dica que eu dou é para você fazer a própria pergunta a você quando você souber ou estiver numa situação assim. Você perguntar: isso cabe a mim? Esse problema tem a ver comigo? Eu posso solucionar esse problema? A pessoa me pediu ajuda para solucionar esse problema? Tem a ver comigo? Eu quero fazer isso? E muitos podem achar, nossa, que egoísmo, né? Falar, não cabe a mim, né? Só que na realidade não é egoísmo, é o realismo. Por quê? Porque às vezes você já vai ter vivenciado aquilo ali e já vai ter a sua própria experiência, com o seu próprio olhar, com a sua própria perspectiva, e você vai levar para você, da sua forma, a sua experiência. Mas a pessoa que está vivenciando o problema, ela também precisa ter a experiência dela, principalmente se ela não pediu ajuda. Então, comece a observar tudo ao seu redor. O que você tem se envolvido, se as coisas com que você tem se envolvido cabem a você, se diz respeito a você, se foi solicitado alguma ajuda. Se for solicitado, mesmo assim, compreenda que tudo há um limite, né? Você pode ajudar até determinado ponto, mas a pessoa precisa da experiência dela. E mesmo que você ame muito, né? Porque às vezes fazemos isso por amor. Não queremos que o outro sofra, porque às vezes já sofremos, mas com as nossas escolhas e com a nossa forma de atuar. Às vezes a pessoa não vai atuar como você e vai ter a experiência dela, da forma dela, do que ela precisa, para assim ela seguir a jornada de vida dela com as próprias experiências, com seus próprios problemas e as suas próprias soluções. Então, comece a identificar
o que é seu problema e o que não é. E comece a se ocupar com os seus próprios problemas, com as suas próprias questões, né? Porque às vezes nisso ficamos envolvidos com os problemas do outro, com as situações e questões do outro e esquecendo das nossas, nos deixando para depois. E às vezes, como eu falei anteriormente, até arrumando mais problemas. Por quê? Quando não somos solicitados, a pessoa às vezes não quer. Então, automaticamente ela vai te rejeitar ou te excluir. Às vezes até de saber das coisas e das próprias situações dela. Então, comece a se respeitar. Comece a entender o seu verdadeiro papel dentro da sua vida. Comece a identificar os seus problemas, as suas questões e se ocupe com isso. Se ocupe com você. Afinal, a pessoa mais importante no mundo para você é você mesmo. Então você precisa se cuidar. Você precisa se valorizar e entender que nem tudo é para você estar. Nem tudo é para você participar. Porque assim você também está ajudando a outra pessoa a crescer, só assistindo, para que ela venha ter as experiências dela. Porque você também precisa olhar para você, ter as suas experiências, porque você merece o melhor de Deus na sua vida. Mas para isso, você precisa se permitir a entender o seu lugar, se permitir a compreender que nem tudo é para você estar. Isso é auto-amor. Isso não é egoísmo, é você respeitar, principalmente a pessoa que está passando por alguma situação e precisa vivenciar e se respeitar, porque se respeitando, você vai estar sendo leal a você mesmo. Tá bom? Espero que essa reflexão venha lhe ajudar. E se porventura você lembrou de alguém que às vezes tem esse mau hábito, porque a gente às vezes acaba adquirindo esse mau hábito por amor, compartilhe esse vídeo e vamos continuar a corrente do bem. Não esquecendo que cuidar de si faz bem.